vamos iniciar mais uma live, a nossa quarta live, deixando aqui uma palavra hoje para a nossa meditação, nossa reflexão. Mas antes de iniciarmos, vamos iniciar orando. Soberano Deus, Pai querido, Pai celestial, nessa noite, Senhor, quero te louvar, bendizer o teu nome, te agradecendo pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pelas oportunidades de respirar, deitar, dormir, levantar. Obrigado pelo dom da vida, Senhor, pela vida de cada pessoa. Ó Deus, que vai estar aqui, Senhor, nessa noite, participando, Senhor. Deus, também aqueles que vão ver depois, alcança, Senhor, a vida deles, Pai, com renovo, com graça, com força, para que o Senhor possa, Senhor, fortalecer, segure nas suas mãos, firme os seus passos. Volte, Senhor, a trabalhar, despertando cada um para o crescimento espiritual, para que possa lembrar, Senhor, do seu Criador, para que possa buscar, Senhor, a tua face, a tua presença, voltar a te adorar de maneira, Senhor, com intensidade. Nessa noite, Senhor, venha, ó Pai, usar a nossa vida, a nossa boca, para que tu possa falar, Senhor, não aquilo que quero, pois tu és aquele que conhece, Deus, aquilo que cada um está passando, Pai. Nós somos apenas canal, nós somos apenas instrumento, Pai, pois o dom é emprestado. E nessa noite, Senhor, estamos aqui te pedindo, Senhor, fica conosco, alcança, Senhor, aqueles que estão, Pai, presos nos hospitais, em cima de uma cama, que já não anda mais. Deus, aqueles, Senhor, que estão no presídio, aqueles que estão no trabalho, aquele, Senhor, que vai passar, Senhor, este vídeo. Ó Deus, possa, Senhor, direcionar os seus olhos, Senhor, e que possa, Senhor, falar aos corações. Nessa noite, Senhor, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Então, o salmo nessa noite que nós iremos meditar é o salmo de número 78, o verso de número 18 e 19, que nos diz: E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Receberam rios e em abundância. Porém também dar-nos pão ou prepara carne para o seu povo? Então a introdução aqui deste Salmo 78, ele é um salmo histórico e didático do Antigo Testamento, onde ele é atribuído a Asaf, outros dizem que é a Davi, e Asaf é aqui um dos líderes de louvor, que lidera o louvor ali no templo, que foi posto no tempo do rei Davi. E esse salmo, ele tem como principal objetivo é de ensinar e advertir aqui o povo de Israel, por meio de lembranças da sua própria história. E ele começa com um chamado aqui à atenção do povo, onde esse verso 1 diz: Escutai a minha lei, povo meu, inclinais os ouvidos às palavras da minha boca. Então, a partir daqui, a partir desse verso 1, o salmista ele apresenta aqui uma revisão dos feitos de Deus. Ele revisa toda a obra feita por Deus em benefício do seu povo, como a libertação do Egito, os milagres no deserto e o cuidado, constante com o seu povo. E temos aqui um contraste com a infidelidade
e a desobediência de Israel ao longo do tempo, da sua trajetória para com Deus. Então, temos aqui nesse Salmo 78, os principais, que são aqui as memórias espirituais, que é a importância de lembrar os atos, os feitos de Deus em nosso benefício. E segundo, as transgressão ou transmissão às gerações futuras, que era ensinar exatamente os filhos para que eles não repetissem os mesmos erros de dos seus pais. E a infidelidade humana e a fidelidade divina. E, por fim, a disciplina e a misericórdia de Deus. Então, o propósito aqui deste salmo, ele serve como uma lição moral e espiritual, incentivando o povo a confiar em Deus e a obedecer os seus mandamentos, e apresentando com os erros do passado e de seus ancestrais. Então, o povo precisa aqui aprender com esses erros cometidos no passado para com Deus. Então, o Salmo 78 e o verso 19, ele faz parte de um trecho em que o povo de Israel, ele relembra aqui a sua história no deserto. E ele expõe aqui as suas dúvidas, suas reclamações contra Deus. E o povo de Israel, eles questionam, dizendo: pode Deus preparar uma mesa no deserto? E para entender o porquê que o autor escreve este salmo, é importante nós vermos o contexto onde Asaf, que é tradicionalmente apontado como o autor deste salmo, ele está relembrando aqui a história do povo de Israel durante a travessia no deserto após o Êxodo. E nesse trecho específico, Asaf não está aqui elogiando o povo, mas ele está aqui fazendo uma crítica. E o que é que acontece? O que aconteceu aqui foi que, mesmo depois de Deus realizar milagres, como abrir o mar e prover água e maná para o povo começou aqui a duvidar, a reclamar, trazendo ali diante de Deus questionamento se Deus realmente conseguiria sustentá-los no deserto. E com toda essa reclamação, nós vemos aqui que o povo, ele estar ali questionando os feitos de Deus, se Deus realmente tinha o poder ou a capacidade de novamente preparar ali no deserto uma mesa farta para este povo. E essa expressão aqui, ela gera dúvida, que era a falta de confiança no poder de Deus. Então o povo estar aqui duvidando, ele estar aqui questionando se realmente Deus ele tinha o poder de novamente suprir as suas necessidades no meio do deserto, no meio das provações. E essa dúvida, ela está afetando aqui a falta de confiança no poder de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco, porque nós esquecemos de relembrar, não é viver de passado, mas é relembrar tudo aquilo que Deus fez
em nosso benefício, em tudo aquilo que Deus, em toda aprovação, em toda trajetória, em toda circunstância, Deus, ele fez coisas maravilhosas, Deus fez coisas magníficas que nós podemos cantar. E hoje, ao que nós estamos vivendo, um tempo difícil, tempos trabalhosos, e no meio das provações, muitas vezes, nós estamos duvidando de que Deus realmente possa fazer alguma coisa ao nosso favor, ao nosso benefício. Como o povo de Israel estava aqui em dúvida, faltando com a confiança no poder de Deus. Mas nós precisamos, como povo de Deus, lembrar que Deus, ele é o Criador, onde ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, nós, diante das provações, nós não podemos, não devemos duvidar nunca e nem colocar em oscilação a nossa confiança no poder de Deus, porque Deus sempre vai ser Deus, ele não muda, ele não tem variação, Deus continua fiel. E nós precisamos, em qualquer situação da vida, continuar confiando no poder de Deus. Assim como ele fez no passado, ele continua sendo Deus para fazer coisas ainda maiores. Então o povo aqui, eles estão ali com ingratidão, onde o povo esqueceram os milagres já recebidos da parte de Deus. E quantas vezes nós também agimos assim diante das situações. Nós somos ingratos em vez de nós estar agradecendo a Deus por tudo, nós estamos com ingratidão, reclamando, murmurando, questionando o porquê. E o povo estava aqui em uma ingratidão, onde o povo estava aqui, esqueceram exatamente de todos os milagres que receberam da parte de Deus. E quantas vezes nós estamos nessa situação, nós esquecemos, nós não meditamos aquilo que Deus, de onde Deus nos tirou e tudo aquilo que Deus tem feito, as portas que Deus tem aberto. Eu e você temos recebido de Deus o abraço todos os dias, a visitação de Deus. Só em deitar e acordar, você abrir os seus olhos, é somente Deus dizendo para você que está cuidando e te dando oportunidades. Então não devemos esquecer dos milagres que Deus, ele já nos concedeu, tudo aquilo que a gente já recebeu da parte de Deus. Precisamos continuar sendo gratos a Deus, porque muitas vezes não entendemos que servir a Deus não é ausência de problemas. Porque servir a Deus, se eu estou servindo a Deus, e não vai aparecer mais dificuldade alguma, pois eu estou isento. E não é isso. Servir a Deus significa que em meio às provações, a provação que vem para o ímpio, vem para o justo. Então, em meio à provação há uma diferença, porque esta provação a qual nós passamos diferente. Por que é diferente? Porque a presença de Deus está conosco e ela nos estabiliza. Ela estabiliza as dúvidas, ela traz confiança, ela vai gerando confiança nessa caminhada, nessas provações. E para quê? Para que eu e você continue permanecendo, sendo grato, sem dúvida, e acreditando no que Deus ainda pode gerar, trazer para nossas vidas. Então o povo aqui, eles expressam que responde a todo o esquecimento do que Deus fez pela sua vida. Eles estão respondendo aqui com a rebeldia, onde o povo, ele coloca aqui Deus à prova, eles testam Deus. E muitas vezes, nós diante das dificuldades, nós queremos muitas vezes, por Deus à prova, colocar Deus no canto da parede. Se você não fizer, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Também se o Senhor não quiser, não fizer,
Eu não te sirvo mais. Você precisa entender que tu é criatura, Deus é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele continua sendo Deus. Ele nunca vai sair do seu lugar e da posição de Deus. Deus não precisa de mim, de você. Eu que preciso, você que precisa da presença de Deus. Nós precisamos da intervenção de Deus. Nós precisamos dos milagres de Deus, da provisão de Deus, dos livramentos de Deus, do renovo de Deus. Nós precisamos exclusivamente em todas as áreas da nossa vida da presença de Deus. E o objetivo de Asaf, ao escrever tudo isso, era que eles, o povo, não repetisse o mesmo erro da incredulidade de seus antepassados, dos seus pais, mas diante das evidências do cuidado divino, eles precisariam meditar, eles precisariam continuar confiando sem duvidar da parte de Deus. Mas o que está acontecendo aqui não é isso. Eles estão duvidando da parte de Deus. Se Deus ainda poderia preparar uma mesa para eles no deserto. Então o verso 19 não é aqui uma afirmação de fé, mas é aqui um exemplo negativo do povo de Israel, onde eles têm aqui um exemplo de negação. Quantas pessoas, muitas vezes, elas são tão negativas que às vezes quando estamos perto, aquela negatividade, muitas vezes quer até se apoderar de nós, mas nós nessa caminhada precisamos estar perto de pessoas positivas, perto de pessoas que nos conduzam para perto de Deus, perto de pessoas que tenham uma presença de Deus, que não duvide, que ainda as provações eles possam cantar, eles possam manifestar ali a sua fé, a sua confiança inabalável naquele que está no controle, ainda que tudo esteja fugindo do seu controle, nunca vai fugir do controle de Deus, aquele que projetou na tua vida, aquele que está trabalhando para fazer você e eu vivermos coisas grandes. E é preciso ter um coração voltado para Deus, priorizando ao nosso Deus, priorizando a sua vontade, priorizando até os momentos de deserto e provações. Precisamos voltar a ser grato a Deus e não ser pessoas negativas, mas pessoas que influenciem outros a trazer novamente para que possam dar continuidade ao crescimento da sua fé, ao amadurecimento da nossa fé. Então, apesar de tudo o que Deus já havia feito por Israel, o povo esqueceu fácil de todos os feitos de Deus ao seu benefício. E quantas vezes conosco acontece a mesma coisa, quantas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que Deus faz por nós facilmente, tão depressa. Nós esquecemos todos os feitos, todos os benefícios, todos os livramentos, toda a provisão, tudo aquilo que Deus ele trouxe em benefício ao nosso favor e a gente esquece disso fácil. Mas nessa noite nós estamos aqui recebendo o convite da parte de Deus, de voltarmos a partir de hoje, não esquecer fácil tudo aquilo que Deus ele já fez na tua vida e está fazendo. Quantas vezes a porta esteve fechada por anos e Deus muitas vezes estava apenas trabalhando na sua vida, mas veio, ao invés de ver reconhecimento, ao invés de vier sobre a tua vida diante de Deus, gratidão, veio murmuração, ingratidão. Mas nessa noite nós estamos convidados aqui a não esquecermos fácil de todos os benefícios das misericórdias